Pessoal, nós viemos aqui para a oficina agora, e aqui na oficina a gente vai ver com mais detalhes os sistemas, o que está envolvido, quais são os componentes do sistema Tiptronic, quais são os componentes de uma caixa automática, tá, com controle eletrônico. Tá? Então a gente vai, nessa parte agora, nós vamos falar de componente por componente do sistema de transmissão automática, e aí a gente vai poder ver com mais detalhes, ter mais uma informação mais detalhada do sistema, ok? Então, nós estamos removendo aqui o sensor de entrada de rotação da caixa. Esse sensor, ele fica localizado na parte traseira da transmissão e ele é um sensor, nas transmissões mais modernas, é um sensor de efeito Hall e nas transmissões um pouco mais antigas é um sensor indutivo, mas a finalidade dele é a mesma, é enviar para a unidade de comando a informação de rotação de entrada da transmissão. Então, esse sensor, ele informa para a unidade de controle o sinal da turbina, então a rotação da turbina, que é, como nós sabemos, é o elemento do conversor de torque que aciona o eixo de entrada. Então o módulo ele quer saber qual é a rotação de entrada da caixa, para ele poder medir a eficiência da caixa. Então esse sensor aqui, ele é o responsável pela informação de entrada de rotação da transmissão. E ele fica localizado então na extremidade da caixa, ligado direto no final do eixo de entrada. Tá? Nós vamos passar agora para o sensor de saída da transmissão, sensor de saída de rotação da caixa. Esse sensor de saída, ele trabalha com o mesmo princípio de funcionamento do sensor de entrada da transmissão, sensor de turbina, né? E esse sensor de saída, a informação que ele envia para a unidade de comando é uma informação de saída de rotação da caixa. Então, o que o semi-eixo estiver girando, ele vai informar para a unidade de comando. Baseado nessas informações de entrada e saída da caixa, esse sensor, o módulo, aliás, ele vai fazer estabelecer a estratégia de mudança das marchas. Então, entre a entrada e a saída do sensor. Ele possui um chicote diferenciado do sensor de entrada e ele lê a roda fônica de saída, que é a própria engrenagem anelar de saída. Então, esse sensor aqui, a finalidade dele é informar para a unidade de controle a saída de rotação da caixa. Então, o módulo vai definir o ponto de mudança em função desses dois sensores aqui que nós vimos até agora. Nós temos também, na caixa aqui, nós vamos remover a localização desse interruptor chamado interruptor multifunção. O interruptor multifunção, a finalidade dele é informar para o módulo de controle a posição da alavanca. Então, qual é a marcha selecionada. Então, nós vamos remover o seu parafuso de fixação. Vamos remover o sensor, ou interruptor multifunção. E esse interruptor, ele é acionado por um eixo de camis interno à caixa, que é movimentado pela alavanca de mudança. Então essa alavanca de mudança vai acionar um came, e esse came, ele possui vários ressaltos, então esse eixo ele possui vários ressaltos, e esses ressaltos vão acionar os dois interruptores múltiplos em posições que nunca vão coincidir, nas duas posições com qualquer outra marcha. Então, para cada marcha nós temos uma posição média, alta ou baixa desses interruptores. Então, a partir do movimento desse eixo de camis aqui interno, ele possui duas pistas paralelas, essas pistas vão acionar esses dois interruptores múltiplos aqui na unidade, ou no sensor de posição da alavanca ou na chave multifunção. E a posição relativa de cada uma vai definir para o módulo a posição da alavanca. Então o módulo, sabendo qual é a posição da alavanca, se está em P, R, N, D, 3, 2 ou 1, ele vai saber, e vai adotar então uma estratégia própria para cada mudança de marcha. Então, esse interruptor multifunção é responsável por informar a unidade de comando a posição da alavanca seletora de marcha. Aqui na parte superior da caixa, nós temos um chicote elétrico, ele vai até a parte lateral que a gente vai ver,
e um conector múltiplo, conector elétrico. E esse conector ele leva o sinal elétrico proveniente da unidade de comando para acionamento dos solenoides de mudança da caixa interna. E também o sinal do sensor de temperatura do fluido da caixa que está interno à caixa e faz parte do chicote. Então aqui, esse chicote ele entra na lateral da caixa e ele vai acionar os solenoides lá através do módulo de comando, então, através desse chicote ele faz acionamento dos solenoides para que ocorram as mudanças de marcha, ascendente e descendente. E também o sinal de temperatura da caixa, do fluido, né, da caixa, ele vem através desse sinal aqui, desse chicote. Então esse chicote tem que se tomar bastante cuidado no manuseio dele, é uma fita condutiva e ele é responsável por fazer a ligação entre a unidade de comando e os solenoides internos do corpo de válvula. Na parte superior da caixa, aqui na região do diferencial, nós temos também um outro elemento de informação para a unidade de controle. É o pinhão de acionamento do sinal de saída da caixa do velocímetro. Então, esse pinhão aqui, ele é acionado pela coroa do diferencial e ele, além de acionar o sinal do sensor de velocidade, né, ele também serve de indicador de nível da caixa, do diferencial da caixa. Então nós sabemos que o óleo do diferencial dessa caixa é separado do óleo da transmissão. Então aqui nós temos o indicador de nível do diferencial da caixa. E essa peça ela é responsável por acionar o pinhão do velocímetro e também, consequentemente, o sinal de velocidade de saída da transmissão, além dos dois outros sensores que nós vimos. Aqui nós temos uma fita condutiva, um chicote da caixa removido, e aqui é a parte interna do chicote que fica dentro da caixa, onde vão ser feitas as ligações de solenoides. E o sensor de temperatura do fluido da transmissão é esse aqui, né? Ele fica na parte interna da caixa, em contato com o fluido, e a função desse sensor, é um sensor NTC, é informar para a unidade de controle do câmbio automático a temperatura do fluido da transmissão, para que ele possa fazer a aplicação da embreagem de conversor de torque, fazer um programa de proteção da transmissão em caso de excesso de temperatura e tudo mais. Então, esse sensor aqui é o sensor de temperatura do fluido da caixa. Essa é a unidade de comando, o módulo de controle eletrônico da caixa, e essa unidade ela é responsável por receber todos os sinais de entrada da caixa, assim, aqueles sinais que nós vimos, o sinal de entrada de rotação da turbina, o sinal de saída da caixa, o sinal do velocímetro, sensor de temperatura da caixa, a chave multifunção que informa a posição da alavanca, os sinais dos sensores Tiptronic, todos eles são recolhidos por essa unidade de comando, processados, assim como no sistema de injeção eletrônica, existe um módulo específico para a caixa automática. Então esse módulo, aqui esse módulo de controle, ele faz toda a coleta de informações, de sinais de entrada, processa esses sinais e aí vai atuar fazendo as mudanças de marcha, regulação de pressão interna da caixa, vai fazer a aplicação ou não da embreagem do conversor de torque. E essa unidade, ela é, assim como a unidade de comando da injeção, ela é composta de microprocessadores, né, drivers de saída, memória interna, e ela é responsável então pelo controle eletrônico da caixa. Então tem que ser, o manuseio dela, né, os cuidados que tem que ser tomados são os mesmos do manuseio de um módulo de controle eletrônico da injeção, por exemplo. Então na sequência, a descrição dos sensores da caixa, nós temos também a alavanca Tiptronic. Então essa alavanca ela é responsável, ou seja, é uma parte muito importante do sistema, porque nela estão os sensores que informam ao módulo o modo de mudança, o modo de utilização da caixa. Então, ou o modo automático ou o modo manual. Então essa alavanca, já nós vamos ver em mais detalhes o funcionamento dela.